Olá, companheiros, companheiras, trabalhadores, trabalhadoras, estamos aqui para fazermos uma nova transmissão que corresponde ao nosso programa 312 e que abrange o intervalo de 16 a 22 de novembro de 2018. E essa é a nossa 33ª transmissão do ano, né? E para suas considerações iniciais, vamos passar a palavra aqui para o nosso companheiro Antônio dos Reis Furtado. Boa tarde, companheiro Ivan, boa tarde às pessoas que nos dão o prazer da sua audiência, né? Hoje, excepcionalmente, apesar, né, companheiro Ivan, que nós tivemos aí mudanças que aconteceram no nosso horário, mas viabilizava, inclusive, a própria programação na quarta-feira. Estamos voltando ao dia que nacionalmente já fazíamos, né, que é na quinta-feira. Então, voltamos agora todas as quinta-feiras, até porque neste dia é um dia importante à medida que vários assuntos, então algumas reuniões realmente acontecem de segunda a terça, então de segunda a quinta-feira, e nós temos tempo hábil não só de fazer as reuniões, até em função disso, inclusive, né, companheiro Ivan, a dificuldade que nós tivemos nas quartas-feiras, de nós termos um período aí para fazer determinados comentários com referência às possíveis assembleias, ou então também no que diz respeito a determinados atos que a gente possa vir a participar, até em função dessa situação que se apresenta, e como muito bem falou o companheiro Ivan, não só para os trabalhadores, né, mas de uma certa forma para toda a sociedade de um modo geral. E como o sindicato que está sempre na luta, é um baluarte em defesa dos trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores, evidentemente que é preciso que haja um tempo hábil, né, como a gente já falou, no que diz respeito a esse período aí. Então, em função disso, nós estamos aí nos readequando, né, ao horário que normalmente nós fazíamos, que era às quinta-feira, e neste horário a partir das 3 horas da tarde. Companheiro Ivan. O Furtado, diretor Furtado, ele é o representante específico da refinaria de Manguinhos, atual Refit. E em razão disso, o Furtado faz uma reunião mensal com os trabalhadores de Manguinhos, aposentados, da ativa, né? E nós faremos, então, uma transmissão específica, mensalmente dedicada aos trabalhadores da refinaria de Manguinhos. É isso ou não, Furtado? Inclusive, até porque essa ideia surgiu não só em função dessa situação que nós havíamos comentado, mas o próprio companheiro Ivan, né, o grande diretor Ivan, que é um grande pesquisador, inclusive, deu essa ideia, e nós acatamos que uma ideia foi até uma ideia louvável de nós, na primeira quinta-feira de cada mês, né, às 14 horas, nós nos reunimos ali na Avenida Paz 34 e podemos fazer com os trabalhadores da refinaria, a maior parte que frequenta essas reuniões são aposentados, mas neste momento que estamos aí com alguns problemas no que diz respeito ao ARV, no que diz respeito aos triênios, essa participação dos sindicatos, dessa participação dos trabalhadores e também a participação nossa com referência ao nosso programa é super importante e, inclusive, foi uma ideia louvável do companheiro Ivan. E nós vamos começar hoje uma série nova dedicada ao trabalhador offshore, quer dizer, dedicado ao trabalhador confinado, o trabalhador que trabalha confinado. Mas antes de darmos início a essa nova série, nós vamos fazer um comentário, não é, Furtado, no nosso módulo número 1, que é dedicado aos companheiros, às companheiras que impactaram a cultura tanto nacional quanto internacional. E, por exemplo, o companheiro Biné Nunes Furtado, né, que faria, então,
98 anos, porque o nosso intervalo vai do dia 16 ao dia 22, que é hoje, né? Isso. E no dia 16 de novembro, então, o Bena Nunes faria 98 anos. E no dia 16 de novembro também nos deu adeus há 48 anos, há 40 anos, nada mais, nada menos do que o nosso grande Candeias, um compositor que eu admiro muito, muito. E dia 17, Furtado, nos deu adeus também um compositor importante, né? Um grande compositor, né, que foi o companheiro Villa-Lobos, que nos deixou aí por volta de 59 anos. E sobre Villa-Lobos, né, problema de cultura, né, nossa, ele nos deixou as balquianas, né? Balquianas aí, maravilhosas, né? Trezinho caipira. Trezinho caipira. E outro segmento da música erudita, no caso, né? Então, mas também, no dia 18, o companheiro Ivan gosta muito desse compositor que nos deixou há 24 anos, que é o Ronaldo Bosco. Ronaldo Bosco, fantástico. E esse dia 19, companheiro Ivan, tem uma pessoa que você também gostaria de fazer um comentário. Tarek de Souza também, esse aí é um homem ligado à cultura, pessoas que nós não podemos esquecer nunca. No dia 20, fazendo 71 anos, nós temos aí daquela dupla, do Trio, né? Sá, Rodrigues e Guarabira. Guarabira, então, dia 20 de novembro, está completando 71 anos. Um grande abraço para o Guarabira. No dia 21, também completando 71 anos, temos uma pessoa importante, né, Furtado? Inclusive bem representativa no mundo do samba, né? E uma grande participativa também da escola de samba da Mangueira, que é a Alcione. Nossa Marrom. 71 anos da Nossa Marrom, que foi realizado agora no dia 20 de novembro. No dia 21 de novembro. 21 de novembro. Dia 22, nós destacamos no nosso módulo dedicado aí à cultura, nós destacamos Carlos Gomes, não é? No dia 22 de novembro, Carlos Gomes faria aí um aniversário interessante. Quer dizer, como ele nasceu em 11 de julho de 1836, uma quantidade de aniversários razoável, né? E nesse mesmo dia também, o Moreno Veloso, filho do Caetano Veloso, dia 22 de novembro, completou 46 anos. E nos deixou um grande compositor no dia 22 de novembro, né, Furtado? Que ninguém falou dele, né? É interessante, né? Na música popular, então, de uma certa forma, na arte de um modo geral, existem grandes pessoas que são, de uma certa forma, até um pouco esquecidas, né? E nós não vamos esquecer nunca. Mas nós aqui vamos sempre lembrá-las, né? E até em função disso aí, né? Até porque é cultura, né, companheiro? Que foi o grande Nilton Mendonça. Nilton Mendonça, parceiro. Um dos fundadores, então um dos criadores da Bossa Nova, né? Da Bossa Nova. Nilton Mendonça é parceiro de vários compositores aí. E nós, então, Furtado, dando continuidade a esse aspecto cultural, nós queremos lembrar que no dia 11 de julho de 1836, em Belém, não é? Estaria Campinas, né? Campinas. Belém, onde ele veio falecer. Antônio Carlos Gomes, 11 de julho de 1836. Nascia lá em Campinas. Ele foi um dos compositores de grande relevância da música, da cultura brasileira, na realidade. Não é verdade, Furtado? Isso, um compositor de ópera, né? E nós tínhamos aí na Voz do Brasil, se lembra? O Guarani. Quando começava a Voz do Brasil, né? Era uma composição do nosso grande e respeitado Carlos Gomes. Ele foi o primeiro compositor brasileiro a ter as suas obras apresentadas no renomado teatro, olha só, Furtado, Alla Scala. Sabe onde é isso, Furtado?
em Milão, na Itália. Então, Carlos Gomes, ele é uma pessoa, é o autor da ópera O Guarani, né? E patrono também da cadeira número 15 da Academia Brasileira de Música. E ele teve o nome dele inscrito no livro dos heróis e heroínas da pátria em 26 de dezembro de 2017. Furtado, tem uma estátua do Carlos Gomes aonde, Furtado? Olha, Ivan, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em alguns estados, né? Inclusive São Paulo, porque ele nasceu em Campinas, no estado de São Paulo. Mas aqui no Rio de Janeiro, o Carlos Gomes tem frente ao Teatro Municipal, né? Batuta do Carlos Gomes frente ao Teatro Municipal. Que fica na cidade do cinema. Do cinema, que é a Cinelândia. A Cinelândia. E há também, né? E há também, com referência a ele, um teatro que no Rio de Janeiro marcou época e ainda marca época, que é o Teatro Carlos Gomes. Quem não se lembra do Teatro Carlos Gomes, principalmente nós que Praça Tiradentes, centro do Rio de Janeiro. Centro do Rio de Janeiro, e que ali apresentava as festas, teatro de revista, que naquela época era muito badalado e continuou. E porno chanchado também. Continuou e ainda é um teatro de referência hoje no Rio de Janeiro. O Carlos Gomes também ele conquista a corte, né? E ele se torna uma figura querida e popular, né? Com aqueles cabelão dele, né? Aqueles cabelos compridos, ele era motivo de comentários e até ele ria das piadas. Fizeram várias piadas com relação ao Carlos Gomes. Certa vez, ele viu um anúncio que foi emendado de tunico para cabelos. Ele era Antônio Carlos Gomes, né? Aí recebeu o epíteto de tunico para os cabelos. Fizeram tonico, né? A música. Na realidade, esse contexto é o seguinte: foi feita uma propaganda de tônico para os cabelos. Né? Era tônico. E o povo, em homenagem ao grande Carlos Gomes, mudaram, inclusive botando uma vírgula, botaram assim, tunico, vírgula, apara os cabelos. Quer dizer, isso é poder. Era tônico para os cabelos. Tônico para os cabelos. Aí transformava. E o povo, tônico, como ali naquele momento ele estava se sobressaindo em função das apresentações dele e até em função também da amizade que Dom Pedro I tinha com ele, aí fizeram esse tipo de propaganda, a qual ele leu tônico para os cabelos e o povo foi lá, botou tonico apara os cabelos. Bacana. Então, companheirada, um destaque, né, para o nosso querido e inesquecível Carlos Gomes. Mas, Furtado, como nós destacamos 2 nomes para a nossa cultura dessa semana, o outro nome, Furtado, foi nada mais, nada menos que... Nada mais, nada menos que Heitor Villa-Lobos. Heitor, né? Villa-Lobos também. Né? Heitor Villa-Lobos tem uma história muito bonita, né, no que diz respeito à sua... Carioca, né? Sua vida, carioca, né? Compôs aí várias músicas, mas eram músicas eruditas, né? E se sobressaem as valquianas, inclusive uma Baquiana, coisa... né? Baquianas. A número 5, é bacana dessa. É muito importante isso aí. E, inclusive, ele se sobressaiu muito, né? Fazendo várias apresentações, no que diz respeito ao trenzinho caipira, que até hoje ainda é muito, uma referência, muito, né? E é gozado o Heitor Villa-Lobos a proximidade que ele teve com o próprio samba, né? Porque ele foi uma das pessoas que o grande Cartola se aproximou, né? E ali desenvolveram a música popular brasileira. São coisas que realmente acontecem, até porque, né, isso é natural e é uma qualidade, inclusive, do próprio povo brasileiro que, em sobressaindo na arte, né, apesar de não ser muito valorizado, mas as pessoas marcam e passam, mas deixam a sua marca de uma forma indelével
faz com que o povo reconheça isso aí, companheiro. Rapaz, mandar um abraço lá pro Enio, tá aí, né, prestigiando a nossa transmissão. Mas o Vila Lobos, rapaz, também, ele, o Antônio Carlos Jobim, ele nunca negou que bebeu na fonte do Vila Lobos, entendeu? E isso é bacana, né? Um compositor como como Tom Jobim, né? Se respeitar e divulgar o grande Heitor Villa-Lobos, eu acho que é bacana. O Villa-Lobos nasceu, na realidade, dia 5 de março de 1887 e faleceu em 17 de novembro de 1959. Um grande e destacado compositor brasileiro, Furtado. E ele se destacou por ter sido o quê? O principal responsável pela descoberta de uma linguagem peculiarmente brasileira em música, né? E, inclusive, ele foi considerado o maior expoente da música do modernismo no Brasil, compondo obras que contêm nuances das culturas regionais com os elementos das canções populares e indígenas. E no Brasil, Furtado, a sua data de nascimento é celebrada como o Dia Nacional da Música Clássica. Eu não gosto de falar música clássica, porque música clássica pertence a um período que era o período do classicismo, né? Eu prefiro falar música erudita, que ela é muito mais abrangente. E ele foi filho da Noêmia Monteiro Villa-Lobos e do Raul Villa-Lobos, né, Furtado? E desde cedo, Furtado, ele foi incentivado, não foi? Desde cedo ele foi incentivado aos estudos pela sua mãe, que queria vê-lo médico. Interessante, né? No entanto, Raul Villa-Lobos, o pai do compositor, funcionário da Biblioteca Nacional e músico amador, deu-lhe instrução musical e adaptou a sua viola para que o pequeno Heitor iniciasse seus estudos de violoncelo. Interessante isso aí, né? Aos 12 anos, órfão de pai, Villa-Lobos passou a tocar violoncelo em teatros, café e bailes paralelamente. Interessou-se pela intensa musicalidade dos Chorões, representante da melhor música popular do Rio de Janeiro. E nós também não podemos esquecer a aproximação dele, por exemplo, com o Pixinguinha. Isso. Nós temos foto do Villa-Lobos com o Pixinguinha, e ele ficava assim, ele ficava embasbacado, rapaz, com o talento dos nossos músicos populares. Companheiros, companheiras, esse material vai ficar disponível no site professorivanuiz.com.br. E agora então, Furtado, esse módulo nós não esgotamos, porque esse módulo é inesgotável. Mas nós temos um módulo também que nós fazemos questão de trazer à tona, que são fatos históricos que são extremamente relevantes. E esses fatos históricos que são extremamente relevantes, eles não podem jamais ficarem esquecidos. Esses fatos históricos que nós fazemos questão de sempre trazermos aqui para a nossa companheirada, eles jamais poderão ficar esquecidos da memória e do imaginário nosso histórico e popular. Furtado, você pode então trazer à tona algum fato relevante histórico que abrange o intervalo de 16 a 22 de novembro? Evidentemente que sim, né, companheiro? No dia 16 de novembro de 1961, olha só, essa notícia é super interessante, né? E o fato que aconteceu na realidade. Os jornais dão destaque ao Congresso Camponês, realizado em Minas Gerais, Belo Horizonte, com a presença de nada menos
do que o João Goulart, que era presidente na atualidade. E a reivindicação, companheiro? A reforma agrária. A gente sempre está falando, reforma agrária. Né? Na mesma data e no mesmo mês, em 1974, nasce o jornal Convergência Socialista, órgão do grupo troquitista, né? Troquitista, que aí o Ivan sabe pronunciar bem, da Liga Operária. Em seguida, a Liga se configura no Partido Socialista dos Trabalhadores e cria o jornal Versus. No dia 17... O Partido Socialista dos Trabalhadores, na realidade, é o PSTU, né? Por isso que foi importante, Furtado, ler esse fato histórico relevante que visa a convergência, que visa sempre a convergência. Esse é um fator fundamental, um fato histórico relevante dessa corrente da convergência que existia, né, visando criar o Partido Socialista dos Trabalhadores. Mas no dia 17 de novembro de 1830, na Colômbia, morre Simão Bolívar, na cidade de Santa Marta, atual Colômbia, um dos comandantes das independências hispano-americanas. Bolívar lutou pela unidade do continente e até hoje é símbolo de integração. E agora, no nosso século XXI, o venezuelano o venezuelano Hugo Chávez, ele seguirá o seu exemplo de Simão Bolívar com a ideia da Revolução Bolivariana. E em 1982, no dia 17 de novembro, Furtado, também na Venezuela, você destaca o quê? Na mesma data, no mesmo mês, em 1982, na Venezuela, oficiais de esquerda, inclusive a pessoa que você acabou de citar, Hugo Chávez, fundam o Movimento Revolucionário 200, MBR 200, para lutar por uma república com justiça social e integração aos demais países do continente. O nome é referência aos 200 anos de nascimento do grande Simão Bolívar, comemorados no ano seguinte. É gozado que o Simão Bolívar, gozado não, uma referência aqui que se faz, que o Simão Bolívar, ele é considerado um dos maiores heróis das Américas, né? É verdade. Ele lutou bastante na posição da libertação das Américas. Agora, companheiro Ivan, no dia 18 de novembro, em 1956, acontecia um fato relevante, sabe aonde? Na ilha, em Cuba, aonde os irmãos Fidel e Raul Castro se reúnem em Sierra Maestra com os homens que haviam sobrevivido ao desembarque no início do mês. E com apenas 7 fuzis, os guerrilheiros dão início à batalha que levarão ao triunfo da Revolução. Estavam com eles nesse exato momento. Estavam com eles, com Raul e com Fidel Castro, Che Guevara e Camilo Cienfuegos. Mas no dia 18 de novembro de 1918, no Rio de Janeiro e em Niterói, acontecia o que, grande Furtado? Acontecia um grande comício de dezenas de milhares de trabalhadores que é violentamente reprimido pela polícia armada de fuzis e metralhadoras. Esse movimento visava o que, Furtado? Visava a greve geral. Visava a greve geral, que posteriormente viria a acontecer, né? É verdade. Agora, é interessante você ver, né, companheiro Ivan, a batalha dos trabalhadores, quando se unificam, o tipo de posicionamento eles têm em função dos direitos que sempre estão sendo marginalizados, vilipendiados pelos poderes, né? Mas o povo, de uma certa forma, quando ali tem consciência e se reúne, normalmente isso dá resultado.
Agora, companheiro Ivan, uma coisa que chama bastante atenção é no dia 19 de novembro de 1966. Aconteceu no Rio de Janeiro a morte do grande escritor Guimarães Rosa, autor da obra Grande Sertão, né? Veredas, na realidade. Grande Sertão, Veredas. Mas em 1980, Furtado, em 19 de novembro de 1980, nós batendo essa bola aqui, destacamos o quê, Furtado? Nessa data e no ano de 1980, o Inimigo do Rei... Lembra quem? Né? Lembra um grupo nosso aqui. O Inimigo do Rei, Jornal Nacional Anarquista, no seu 5º ano de existência, enfatiza as lutas operárias na Polônia. O tema do ano foi Solidarność, né? Como exemplo de como exemplo de autogestão. Legal. E no dia 20, isso aqui é importante. 20 de novembro, hein? Inclusive com uma referência e uma data que foi tão importante, comemorada ontem. Foi que, na realidade, foi que aconteceu, companheiro, nessa data, neste mês, em 1695. Infelizmente, nessa data, 20 de novembro de 1695, Zumbi dos Palmares, ele foi surpreendido exatamente no seu reduto e foi apunhalado, né? Ele tenta resistir, mas não consegue, e aí ele é morto junto com mais 20 guerreiros. Ele tem a cabeça cortada, salgada, e é levada ao governador da província. Hoje, essa província hoje é nada mais, nada menos que o estado de Alagoas. Furtado, mas no próprio 20 de novembro de 1995 acontecia o quê? A referência que nós acabávamos de falar aqui, será proclamado ele, né, o Zumbi dos Palmares, será proclamado herói da luta pela liberdade. Então, no dia 20 do 11, este dia se torna o Dia Nacional da Consciência Negra. Impressionante. Agora, companheiro Ivan, esse fato aqui, né, extremamente complicado e é cada vez mais a gente repudia esse tipo de condição, ou então esse tipo de ato. No dia 21 de 2004, ganha repercussão o massacre ocorrido no dia anterior em Filisburgo, Minas Gerais. Pistoleiros invadiram e atiraram contra o acampamento Terra Prometida do MST, deixando-se... Então, Furtado, continua. Nós pedimos desculpa aí aos que nos dão o prazer da sua audiência, a interferência, mas isso acontece normalmente, e é um programa ao vivo, né? Isso, né? Que não tem como evitar. Então, a gente estava falando aqui no dia 20 de novembro de 2004, aconteceu aquele massacre, deixando 5 mortos. A luta, então? A luta contra a impunidade ganhou adesão de políticos, jornalistas e militantes sociais, como o dirigente do MST em Minas Gerais, Silvio Neto. Agora, no dia 22 hoje. De novembro, hoje, né, que é um grande dia, companheiro Ivan, o que acontecia na realidade neste dia, neste mês, que é um fato marcante? Inclusive, há uma música super interessante, né, que fala sobre isso aí. Em 1910. Acontecia com gritos, acontecia o grito: Viva a Liberdade! Isso em 22 de novembro de 1910. Mais de 2.000 marinheiros ocupam os maiores navios da Marinha de Guerra do Brasil. Esse movimento foi chamado a Revolta da Chibata, uma rebelião de trabalhadores, e a maioria desses trabalhadores da rebelião de 22 de novembro de 1910, a maioria desses trabalhadores eram negros. E esse movimento recebeu o nome, então, da Revolta da Chibata, uma rebelião, né, aonde essa revolta ela foi massacrada
dias após, né? E isso teve como e esse ato, essa revolta, teve como um dos principais líderes o grande João Cândido, que se transformou e ficou conhecido como João Cândido ficou conhecido como nosso grande almirante negro. Agora então, Furtado, vamos dar início à nossa nova série referente aos trabalhadores do setor petrolífero que trabalham em confinamento, que trabalham confinados, né? Que trabalham sob o regime offshore. Nós vamos comentar em vários programas, a partir de hoje, as condições desses trabalhadores do setor, em princípio do setor petrolífero, mas existem outros trabalhadores também que vivem em regime offshore, não é? Nós podemos falar o seguinte: essa área, né, que é uma área temática importante que visa a gestão da segurança no trabalho, também visa a ergonomia. Esse trabalho foi um trabalho competentemente realizado pelo Ricardo Adams. O e-mail dele é ricardoadams@yahoo.com.br. E nós podemos falar também, em princípio, como introdução, podemos falar o seguinte: se uma guerra ela ocorre em algum lugar do globo, do planeta, a probabilidade de estar ligada diretamente ou indiretamente à exploração de hidrocarboneto não é pequena. Essas guerras todas tiveram petróleo, né, como foco. Esse artigo que nós estamos tratando, ele busca discutir exatamente se os inúmeros trabalhadores que constroem essa força e riqueza têm sua indispensabilidade reconhecida e seus limites físico-mentais respeitados. Se os inegáveis avanços tecnológicos ocorrem paralelamente a uma precarização nas condições de trabalho. Nós estamos dando início hoje, Furtado, você sabe muito bem disso, a uma campanha de 10 por 20. O que é a campanha 10 por 20? É que esse trabalhador que vive... Não está aparecendo. Não, está ali. Esses trabalhadores, então, que vivem essa situação e que hoje nós temos muita tecnologia que pode dar qualidade de vida a esse trabalhador. Daí hoje nós iniciarmos aqui uma campanha de 10 por 20, onde o trabalhador ele fique confinado 10 dias, por quê? Já está provado que a partir do 10º dia, Furtado, o trabalhador entra no desespero, numa agonia, numa ansiedade, que chega a ser uma ansiedade neurótica. É isso ou não é, Furtado? É aquilo que a gente falou, né? Imagina se a gente tem problema, quem trabalha de regime de turno, como a gente fala aqui, aquele horário de 0 hora, né? Que nós tirávamos especificamente 3 0 horas e depois entrávamos de folga. Depois, para a gente ter um direito à folga maior, a gente passou a trabalhar 4 0 horas. Companheiro Ivan, é preciso que haja, e há estudo com referência a isso aí, há estudo, né, que a gente está provando, que nesse caso específico do pessoal de turno, e que a gente a gente trabalhava e depois íamos descansar normalmente em casa. Não especificamente no caso que acontece no companheiro que fica ali isolado, né, durante 24 horas, e durante 14 dias e goza só apenas 14 dias. Então, a gente percebia que já no terceiro 0 hora, passando por 4 0 horas, a gente tinha problema
problemas até, de repente, até emocional, né? A gente, qualquer coisa, a gente se aborrecia. Então, você imagina, a gente está falando pessoas que trabalham em regime de turno normal, aonde quando termina o seu horário, vai para casa, descansa, tem toda a assistência ali, todo um aparato que ele possa vir a gozar dentro da sua casa. Agora, no que diz respeito a esses companheiros que ficam durante 24 horas, porque há de se entender, companheiro, que a pessoa que está em regime offshore, ele não trabalha 12 horas, ele trabalha praticamente 24 horas, porque ele fica no local de trabalho. É ininterrupto. É ininterrupto. Então imagina como é que fica essa pessoa organicamente. E a gente tem fatos aqui, que mais tarde, na leitura, inclusive, como nós estamos falando aqui, vamos tentar fazer um programa específico com a doutora Lília, que é a nossa médica de trabalho, e que vai falar sobre isso aí. Mas há relato, inclusive, desse senhor, no que diz respeito à postura dos companheiros depois do 13º, 14º dia de isolamento em plataforma. Companheiro. Então nós estamos falando o seguinte, que a proteção de pessoas, do patrimônio e do ambiente, ela deve ser pensada de forma participativa. O que é isso? Que envolva, inclusive, a sociedade. A sociedade precisa saber que para nós gerarmos esses hidrocarbonetos, o sacrifício que esse pessoal que trabalha no offshore, o sacrifício deles tem que ser muito bem recompensado para dar conforto à sociedade. Isso nós precisamos difundir uma mentalidade na qual, quando ocorre um acidente, que esse acidente ele possa ser entendido como uma falha da organização e não apenas de alguns poucos atores prontamente culpabilizados. Vamos culpar logo o trabalhador, entendeu? Erro humano, falha humana, e não é isso que está em jogo, né? Nós estamos fazendo aqui a nossa primeira, nós estamos fazendo aqui a introdução. Então, os resultados, eles apontam para uma perigosa defasagem entre a gestão da tecnologia e a gestão do risco. Não é, Furtado? Isso aí. As reclamações dos trabalhadores petroleiros, principalmente os terceirizados, que são mais sacrificados, terceirizados, contratados, eles são mais sacrificados quanto às condições de trabalho. E eles, então, eles não sofreram grandes modificações ao longo de pelo menos 3 décadas. Esses trabalhadores são extremamente, quase que trabalho escravo, se nós formos radicalizar um pouquinho mais, né? Quer dizer, uma efetiva cultura de segurança passa pela responsabilidade coletiva e pela valorização da comunicação desbloqueada entre os diferentes níveis hierárquicos de uma empresa, não é? A palavra-chave qual é? Saúde e segurança do trabalho, acidentes offshore e gestão de SMS. Hoje nós fizemos apenas uma introdução, não é? E no próximo programa, então, nós vamos falar sobre a formulação da situação problema desses trabalhadores que operam offshore. Furtado, nós temos alguma agenda do nosso sindicato e da nossa Federação Nacional dos Petroleiros para anunciar? Temos sim, companheiro Ivan. Que consta aqui no nosso jornal, né? Aqui no nosso jornal, que foi distribuído hoje. Na segunda-feira, dia 26/11, haverá nova reunião com a empresa na parte da tarde. A diretoria da FNP, Federação Nacional dos Petroleiros, reúne-se pela parte da manhã e às 17h30 tem um colegiado do Sindipetro. Nós convidamos todos os trabalhadores de um modo geral. Companheiro. Então, companheiros, companheiras, nós também
destacamos no nosso boletim a questão da defesa da Previdência, né? As centrais sindicais estão preocupadas e vão realizar um dia nacional de protesto. Portanto, qual será o dia nacional de protesto para nós defendermos a nossa Previdência Pública? Na realidade, companheiro, ela está acontecendo, esse jornal, como esse jornal saiu ontem, desculpa aí a informação que foi passada, ela está acontecendo hoje. Na data de hoje, né? Uma grande campanha permanente em defesa da nossa Previdência Social, que eles, de uma certa forma, estão atacando maciçamente, né? Ela é deficitária ou não, Furtado? E a gente sempre fala isso aqui, companheiro Ivan, é um assunto super importante que hoje está aí nos nossos meios de comunicação, apesar que não se fala a realidade dos fatos. A Previdência Social, ela não é deficitária. É superavitária. É superavitária. A gente sempre está comentando aqui, vamos sempre falar no que diz respeito a isso aí, de que a Previdência jamais foi deficitária, ela é superavitária. Agora, o que eles não explicam, e a gente sempre fala, né? A gente sempre fala que a Previdência, ela tem que sim fazer uma reforma, podemos fazer para que haja uma transparência, a própria sociedade deve participar dessa reforma. Agora, eles tinham que, antes de fazer toda essa parafernália, dizendo que a Previdência tem problema, por que não nos pagam o que nos devem? Né? Será que eles não sabem? Grandes devedores. Será que eles não entendem? Eles não lêem que os que nos devem são aí, né? Os grandes bancos? Por que não é cobrado isso? Cobrem e que nós vamos sim participar da reforma previdenciária, com certeza. Furtado, no dia 26 de novembro, de qualquer maneira, haverá uma nova reunião com a Petrobras. Isso na parte da tarde. A diretoria da Federação Nacional dos Petroleiros reúne-se de manhã e às 17h30 tem o colegiado no Sindipetro RJ, né? E nós estamos convidando toda a categoria petroleira para participar desse evento no dia 26 de novembro. E nós também estamos participando de uma política dos recursos humanos da Petrobras, isso para aumentar o quê? Para implementar, na realidade, o novo regramento da PLR. E está visando, né, aumentar a exploração na realidade. E cada movimento que eles fazem, eles sempre visam dividir a categoria, por quê? Quanto mais dividir a categoria, mais enfraquece. Mas, Furtado, o que é que está por trás desse enfraquecimento da nossa categoria petroleira? Ora, a gente já sabe disso aí, né, companheiro? De todas as formas que a gente está falando aqui, é o ataque maciço contra a nossa grande empresa, que é uma empresa da sociedade nacional, que é a privatização, né? Eles querem de todas as formas privatizar. E a gente sempre pergunta uma coisa que nos chama bastante atenção, porque normalmente a desculpa que se dá para privatizar é dizer que a empresa é deficitária, que a empresa tem um excesso de trabalhadores, que a empresa tem sérios problemas. Agora, por que eles também não nos venham explicar qual o motivo de querer privatizar não só a própria Petrobras, mas agora no que diz respeito à SEDAI? Foi provado, inclusive, já falávamos isso aqui, estamos falando que está nos jornais, não é isso? Falávamos aqui que a SEDAI é superavitária. Vai privatizar o quê? Porque ela é superavitária? Será que essa interpretação de superavitária não quer dizer alguma outra coisa? Antigamente era lucro, né? Agora é outra coisa que quer dizer isso aí. Qual é a lógica, companheiro Ivan, de você ter essa caneta que te dá muito dinheiro e você, por ela te dar dinheiro, tu vai vendê-la?
É essa lógica que a gente está tentando entender e que não consegue entender. Pega-se a Petrobras, né, quer privatizar a Petrobras, porque ela demonstra cada vez que ela é atacada, toda vez que a Petrobras é atacada, ela dá retorno magnífico, né? As explorações que estão acontecendo, a participação dela, então querem privatizar. E a SEDAI é uma coisa... Tá bom, não, tá bem. Não, mas é interessante, Furtado, o seguinte, cabe ao empresário pegar uma atividade que não seja lucrativa, só se for um empresário altruísta, um empresário muito rico, que quer pegar uma atividade que não seja lucrativa, jogar o dinheiro dele no fogo e não estar preocupado se vai ter retorno ou não. Isso não é empresário, isso é um anjo, não é, Furtado? Na realidade, isso não é nem um anjo, isso é um homem bom. Isso é um homem bom, rapaz. E nós temos que debochar, porque eles são debochados com a comunidade brasileira, com a má população brasileira. Quando eles questionam a saúde, por exemplo, eles criaram as OS. Não é só, Furtado? As organizações sociais são entidades que não visam lucro. Eu nunca imaginei um país que não fosse um país socialista, né? Num país socialista é até admissível, mas num país onde o regime é capitalista, o sistema sempre é capitalista, mas o regime pode variar. Mas o nosso regime também é capitalista, visa o capital. Como é que você pode ter uma organização social, Furtado, que não visa lucro para dar solução à saúde? É o ápice, é o cúmulo da hipocrisia que nós estamos vivendo. É ou não, Furtado? Dessa forma que a gente fala, serve até de uma maneira de gozação, é uma situação extremamente complicada. Vexatória, né? É vexatória e complicada. Quando eles tentam explicar o inexplicável e tentam, de uma certa forma, levar a sociedade a acreditar naquela grande mentira, né? Porque a gente fala, queremos fazer a discussão, evidentemente, vamos sentar à mesa, chama a sociedade, vamos sentar à mesa, tenta explicar através de números, né? Números, eles podem ser maquiados, mas eles não mentem jamais, né? Pode ser maquiado, mas não mentem. Então, o que acontece? Chama a sociedade e traz a mesa de discussão para que a gente consiga também fazer a nossa explanação e provar, como já provamos, que determinados segmentos, à medida que eles estão querendo atacar, está equivocado esse ataque. Já provamos isso. Como é que eles atacam a Petrobras, querem atacar a Petrobras, outros segmentos que são importantes, não só para a cultura nacional, mas também para toda a estrutura humana deste país, que eles atacam vergonhosamente e mentem, na realidade mentem. É só provar que aquilo ali está dando prejuízo. Nos prove que nós vamos ter nosso argumento para dizer que não. O novo governo, por exemplo, está criando uma secretaria que visa, uma secretaria que tenha status de ministério, obviamente, visando as privatizações. Ninguém tem medo de privatização. Nós temos medo de hipocrisia, de mentiradas. Por exemplo, o novo governo, ele pretende entregar a BR Distribuidora para a Shell e também consolidar a entrega da Embraer para a Boeing. Portanto, a BR Distribuidora dá prejuízo? É difícil você fazer comentários sobre isso aí, né? Não só que nós acabávamos de falar da SEDAI, agora você cita isso aí. A Embraer dá prejuízo, companheiro? E com a Embraer estão indo nossos códigos, né? Estão indo a nossa tecnologia, está indo também um grande investimento que o país faz. Quando fala o país faz investimento, quem está investindo somos nós, Furtado. Quando o Estado investe, quando eles querem entregar nossa riqueza para as transnacionais, eles esquecem, por exemplo,
Quanto que as empresas privadas, Furtado, colocaram para pesquisar o pré-sal? Nada. Nada. Não colocaram nada. Aí quando a Petrobras descobre o pré-sal, entrega-se para empresas transnacionais. A Petrobras vai e se dedica de corpo e alma com seu corpo técnico altamente, extremamente competente para despertar e descobrir novas tecnologias. Quando os nossos técnicos conseguem isso, aí eles pensam em terceirizar para que os terceirizados que interessam a eles tenham acesso às informações privilegiadas da nossa empresa. Isso é uma vergonha, isso é vergonhoso o que eles estão querendo fazer com a nossa Petrobras, entendeu? Isso é vergonhoso e fica evidenciando cada vez mais que o programa do novo governo é de rápida entrega das riquezas e empresas nacionais aos apoiadores dele, estrangeiros. O vice-presidente eleito, por exemplo, o general Mourão, disse em videoconferência com investidores em Nova York, na terça-feira, dia 13/11, que pretende privatizar a BR Distribuidora da Petrobras, responsável pela distribuição de combustíveis em todo o país. Aí nós ficamos olhando isso e falamos, quanto que essas empresas investiram para que a Petrobras, a BR Distribuidora, tivesse, né, esses interesses todos despertados pelos abutres que só querem pegar pronto e não querem investir $1, não querem investir 1 centavo de real. Meus amigos, e isso vai passar pela autorização do Congresso. Só que o Congresso, Furtado, nós vimos nos últimos tempos que o Congresso é um Congresso obediente. Não é um Congresso obediente, Furtado? Até porque por experiência própria, você esteve participativo lá, né? Você e outros companheiros, e naquela oportunidade, o que você escutou foi de uma certa forma até sinistro, né? Sinistro, porque se dizia que a Petrobras não era estratégica. Que a Petrobras não era estratégica. Quando você fala que é uma coisa até constrangedora, quando te escuta isso aí, é simplesmente lamentável. É porque aquele Congresso é formado por um bando de idiotas, traidores, entreguistas, que não visam o bem-estar do brasileiro, que não visam o desenvolvimento do nosso país, que não visa a saúde do brasileiro, o emprego do brasileiro, só visam o bolso deles, entendeu? Esse é que é o grande problema. Se eles não fossem traidores, se eles tivessem um mínimo de dignidade, o nosso país seria outro país. E com isso eu me despeço. E nós, uma quinta-feira do mês, é a primeira, né, Furtado? É a primeira quinta-feira. Primeira quinta-feira do mês, nosso programa será dedicado aos trabalhadores ativos e aposentados de Manguinhos. Eu me despeço, Furtado, e te pergunto, para nós fazermos a nova transmissão, na próxima quinta-feira, depois que você fizer as suas considerações finais, você vai dizer quem vai nos autorizar a voltarmos na próxima quinta-feira. Lógico, e as considerações finais que a gente faz aqui, dizer que tudo aquilo que aqui falamos está nos jornais. Nada que inventamos, está tudo nos jornais. Se houver algum problema, que consulte os jornais, se eles tiverem essa capacidade, consulte os jornais, está tudo lá. Tudo é de domínio público, né? Jamais vamos ter a irresponsabilidade de fazer determinados comentários se não for baseado na realidade. E, até baseado nisso, evidentemente, que aqui na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, por volta das 3 horas da tarde, estaremos aqui de volta, se assim permitir, o grande arquiteto do universo. Até lá.